Agora eu vou chamar também o senador Rodrigo Hollenberg, que vai falar de um outro projeto também muito importante para o setor, que é o Código de Defesa do Consumidor, a revisão do Código de Defesa do Consumidor na parte de comércio eletrônico. E o senador está no primeiro mandato no Senado Federal, foi eleito com 738.575 votos, formado em História pela Universidade de Brasília, UNB, foi por 2 vezes deputado distrital, em 95 e 98 a 2002, foi secretário de Turismo em 96 e 98, secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, também no governo Lula, de 2004 a 2006. Foi deputado federal em 2007 e 2011 e é filiado ao PSB desde 1985. No Senado, Hollenberg integra as comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, Agricultura e Reforma Agrária e Assuntos Sociais. Bom, fica aí aberta para a exposição. Muito obrigado, Laura. Eu quero cumprimentá-la, cumprimentar a outra Laura, nosso querido deputado Alessandro Molon, a cada uma e cada um de vocês, parabenizar a Abranet por essa iniciativa, dizer que me sinto muito honrado de estar participando dessa mesa e estar participando desse evento. Rapidamente, em relação ao Marco Civil da Internet, eu quero parabenizar o deputado Alessandro Molon pelo trabalho que você vem realizando. Como você disse, tem inovado não apenas no conteúdo, é uma matéria difícil, uma matéria complexa, uma matéria que envolve muitos interesses, mas você teve a capacidade de ouvir, e está chegando muito próximo a um entendimento que permita votar essa matéria no plenário, uma matéria nova também, mas pelo fato de ter aberto esse processo para a consulta da população, para a participação da população, utilizando o instrumento democrático que a internet permite e viabiliza. E as questões fundamentais que você coloca aqui, como a garantia da neutralidade da rede e, ao mesmo tempo, a garantia da liberdade de expressão, são pontos fundamentais, que eu diria que são cláusulas pétreas da internet. Do ponto de vista político, é muito importante essa mobilização. A gente sabe que no Congresso Nacional as agendas caminham de acordo com a movimentação e a pressão dos segmentos organizados da sociedade, no sentido de sensibilizar as lideranças partidárias e o presidente da Câmara da necessidade de colocar o assunto em pauta. Importante registrar, já avançou muito o nível de entendimento desse projeto, que permite ele ser votado na Câmara, e qualquer ajuste ainda necessário de ser feito pode ser feito no Senado, como casa revisora que é. É muito importante que o Senado adote, qualquer que seja o relator dessa matéria no Senado Federal, a mesma postura que vem sendo adotado pelo relator na Câmara, o deputado Alessandro Molon, de diálogo com as diversas forças, com os diversos protagonistas da internet no Brasil, para que efetivamente nós tenhamos um marco regulatório que seja o melhor, que dê tranquilidade, dê segurança jurídica para todos, que estimule um ambiente de negócios, mas que garanta também e principalmente garanta a liberdade de expressão. Mas nesse momento eu estou mais apto a falar aqui de um outro tema que está tramitando no Congresso Nacional e que também tem a ver com a agenda legislativa do segmento, que é a atualização do Código de Defesa do Consumidor em 3 temas, e um deles a regulamentação do comércio eletrônico, além da proteção ao superendividamento
e a regulamentação das ações coletivas de acesso à justiça. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor reconhecidamente avançado, um dos mais modernos do mundo, mas que quando foi aprovado está completando 23 anos, alguns temas não estavam presentes na vida dos brasileiros. A própria internet não estava constituída, nós não tínhamos o comércio eletrônico efetivado, o que obriga, em função da dimensão que esse setor, que esse segmento vem tomando, que ele seja regulamentado. Nesse sentido, o presidente do Senado, à época o presidente Sarney, criou uma comissão de juristas, presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, que apresentou três anteprojetos que foram adotados pela presidência do Senado como projetos, e os 3 estão tramitando nessa comissão especial que tenho a honra de presidir. É muito importante que a Abranet esteja atenta e todas as instituições interessadas, porque é desejo do relator, o senador Ricardo Ferraço, e é nosso também, que possamos concluir os trabalhos dessa comissão ainda esse semestre. Como ela é uma comissão especial, o seu parecer já vai direto para apreciação do plenário do Senado Federal. E muito rapidamente, até porque imagino que o tema de maior interesse aqui é o Marco Civil da Internet, mas o que prevê basicamente esse projeto? Bom, primeiro, ele surge da percepção de que nós temos um contingente cada vez maior de pessoas. Em 2011, segundo dados levantados pela consultoria do Senado, 30 milhões de pessoas fizeram compras pela internet, movimentando, naquele ano de 2011, algo em torno de 20 bilhões de reais. Só que o crescimento anual se dá em taxas extremamente elevadas e é claro que a tendência clara, cristalina, é de aumentar muito os negócios feitos, as compras feitas via internet. A primeira questão colocada é a necessidade de que tenhamos a informação precisa, a informação clara, da mesma forma, ou seja, transportando os direitos que o consumidor tem numa relação presencial para a sua relação com o fornecedor. Então, por exemplo, é importante que o consumidor, ao estar adquirindo um determinado produto via comércio eletrônico, ele saiba quem é que está vendendo esse produto, qual é o endereço dessa pessoa, como é que ele faz para ele proceder a qualquer tipo de reclamação. O direito de arrependimento que está previsto dentro da relação presencial também é tratado por esse projeto. Bem como, e esse é um dado extremamente importante, eu percebo que também que é uma preocupação do Marco Civil da Internet, é a privacidade dos dados do consumidor. A gente sabe que hoje isso precisa ser regulamentado, porque muitas empresas pesquisam o tipo de acesso feito por cada consumidor, no caso o consumidor, na internet, se aproveitando disso para diversos, tanto para entupi-lo de propagandas, que no projeto diz claramente que qualquer comunicação promocional ela tem que ser feita com a autorização do consumidor, dando a oportunidade da pessoa dizer se quer ou não quer receber aquela comunicação, mas é muito importante que sejam guardados todos os dados privativos das pessoas. Nós estamos procurando fazer isso também no ambiente de diálogo, ouvindo as instituições, as entidades interessadas no processo de consumo, nas relações de consumo via comércio eletrônico. Como disse, são 3 projetos, tem outras demandas também, e é muito importante o setor estar acompanhando, porque nós devemos proximamente encerrar o prazo de audiências públicas, será aberto o prazo de emendas ao projeto. Então, se houver alguma necessidade
e sempre há de aperfeiçoamento, nós estamos absolutamente abertos ao diálogo para construir da mesma forma o marco de consumo, que não signifique jamais qualquer tipo de retrocesso no que se refere aos direitos do consumidor, mas que possam dar tranquilidade e dar segurança jurídica às relações de consumo, e com isso beneficiando tanto os fornecedores de produtos e serviços, como também os consumidores. Bom, eu queria colocar uma outra questão, que gostaríamos muito de ouvir a Abranet no momento adequado, que eu entendo que nós devemos iniciar uma discussão no parlamento, eu tenho refletido sobre isso, sobre o estímulo e a regulamentação do teletrabalho. A gente tem visto o crescimento das cidades brasileiras e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de novas tecnologias, no meu entendimento, permite e permitirá cada vez mais que um número maior de pessoas possam fazer as coisas que precisam fazer das suas casas, utilizando a internet, inclusive o trabalho. Quantas pessoas hoje gastam a maior parte do seu dia num computador, depois de fazer grandes deslocamentos e perdendo cada vez mais tempo nos deslocamentos, perdendo o tempo útil que poderia estar sendo dedicado ao estudo, ao lazer, e, portanto, nós devemos começar a pensar que, como uma solução também para os problemas de mobilidade urbana no Brasil, para os problemas de transporte coletivo, o estímulo ao teletrabalho. Mas isso é uma agenda nova, que eu particularmente tenho muito interesse em aprofundar, e gostaríamos muito, no momento adequado, também de ouvir a contribuição da Abranet. Muito obrigado.